Welcome to the Pronunciation Key. I'm Karina Fragoso, and this is another 100% free and online event promoted by English in Brazil for you to improve your English and your speaking skills in the language, to feel more confident and to speak more naturally. Hello everybody, my name is Rodrigo Norato and I was born and raised in Belo Horizonte, Minas Gerais, right here in Brazil. And do you know why we've decided to speak English right now? It's because we want to prove that it's possible. It's an achievable dream, and if we could make it happen, I'm positive you can do so too. And you're about to get to know more about our methodology to unlock your pronunciation. We've broken down these encounters and we'll introduce you to the 4 keys that will take your English speaking skills to the next level. Hoje vocês estão percebendo que a gente consegue se comunicar muito bem em inglês e que nossa pronúncia é clara e bem articulada. Mas não foi sempre assim. A gente não nasceu sabendo falar inglês. Eu sei bem o que é conseguir entender, mas não conseguir falar. E também sei bem o quanto é frustrante a gente não conseguir acompanhar as músicas que a gente gosta ou se enrolar todo na hora de falar uma frase que era para ser simples. Então, o speaking, a fala, né, diferentemente do reading, do writing e do listening, que são outras habilidades que a gente desenvolve quando a gente aprende um idioma, o speaking é a única habilidade que envolve uma realidade física, que é o uso da língua, dos lábios, do aparelho fonador. Então é muito comum que a gente chegue num estágio do aprendizado em que a gente consegue entender, escrever e ler, mas se sente meio travado na fala. Eu lembro bem, quando eu estava nessa fase, que aconteceu na verdade quando eu já estava lá na faculdade de letras. Eu queria me expressar, eu tinha muitas ideias, muito a compartilhar, mas na hora de falar me batia um medo tremendo de errar a pronúncia das palavras, de montar as minhas frases e de me expressar no idioma que eu ainda não dominava tão bem. E aí foi nessa época que eu comecei a praticar a fala de modo intensivo e, além disso, comecei a ter aulas de pronúncia. E aí, em relativamente pouco tempo, o meu inglês deu um salto gigantesco e eu aprendi a ter autonomia para continuar me desenvolvendo de forma independente com as estratégias corretas. Você alguma vez já se sentiu assim? Querendo falar, querendo se expressar, mas se sentindo travado ou cheio de inseguranças com relação à pronúncia? Well, if you can understand what I'm saying now, I suppose you've been studying the language for a few years and you're at least in the pre-intermediate level. And I suppose you can read and write well in English, you can understand dialogues, and watch videos 100% in English, especially the ones that are created for English students. However, you still feel uncomfortable about some aspects of your communication. Sometimes you feel that your speaking skills aren't as good as you would like them to be, and you still struggle to understand some accents, some songs that are a bit faster, and even some films and shows you watch. You know what I'm talking about, don't you? So it's when you start feeling kinda limited and start frowning and making a huge effort to understand what people are saying. Or you start speaking like this in order to be able to make sentences. Maybe you're even an English teacher. There are lots of English teachers who follow me on social media, and I think that's amazing. It's really an honor for me. So if you're a teacher, have you ever felt insecure about your pronunciation or afraid to teach more advanced students? Well, I have. And that's when you realize that you've studied English, you can get by, but you feel that there's room for improvement and you don't know exactly how to achieve that. Let me know in the comments here if you have ever felt this way. And why would you like to improve your spoken English skills? Do you think this would help you be a better teacher? Will it make you stand out from other co-workers? Will it give you the chance to perform better in meetings with foreign clients? Do you think you could even get a raise? Or maybe if English is not required in your career, do you think that being able to communicate well would help you to be more independent in your trips or in the opportunities you might have to make foreign friends online or offline? Well, you know, the doors that English can open are, in fact, countless. And we know how to help you reach your goals and open those doors.
Você está a um passo de fazer parte de um seleto número de pessoas que está pronto para levar o inglês para o próximo nível. E eu já começo trazendo great news. Você está mais avançado do que imagina. A prova disso é que você pode não ter percebido, mas está entendendo tudo que eu falei em inglês até aqui. E isso é um sinal de que você já tem um bom listening e também que tem uma certa compreensão de uma das chaves essenciais para evoluir na pronúncia, que a gente vai te ensinar mais adiante aqui no evento. E você sabe que eu não estou sozinha aqui no The Pronunciation Key. Não. A gente vai contar com a companhia do teacher Rodrigo Honorato, do Amazing Team English in Brazil. Rodrigo, please come back here. Hey you, I'm back. Então, olha, com certeza você se identificou com o que a teacher Karina acabou de falar aqui. Essa é uma dificuldade real, que você pode pensar que está fora do seu alcance. Que você não vai se sentir preparado para entender um nativo falando real English e que nunca vai conseguir falar como um nativo da língua. Nós brasileiros, a gente tem esse péssimo costume, né? Que é de não nos dar crédito e não achar que nós sabemos, né? Ou o que a gente sabe é muito pouco. Mas eu, particularmente, acredito que já deu para perceber que você sabe muito mais do que você imagina. E você vai aprender ainda mais. Até porque no The Pronunciation Key, você vai descobrir as 4 chaves que vão abrir sua caixinha do speaking, da pronúncia e vão te ajudar a ter fluência na hora de falar. O que não significa falar como um nativo, hein? Exatamente, porque se comunicar é muito mais do que falar como um nativo de fato. Então a gente vai esquecer isso, beleza? Até porque você teria que escolher o tipo de nativo, aquele que nasceu nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Austrália, ou de repente aquele americano do interior do Texas, ou aquele adolescente das ruas de New York City. Enfim, falar como nativo é um termo muito geral que a gente nem consegue descrever direito, né? E mais importante do que falar parecido como um americano, por exemplo, é passar a mensagem de forma correta. Pronunciar claramente as palavras. Olha só. Excuse me, can I get a window seat? It's my first time flying, and I really want to see everything. Olha só que legal, aprender uma língua falada para se inserir no cotidiano. Olha esse exemplo. Hey, I saw you at the party last night. I didn't know you could dance. You're good. Ser capaz de interagir uma conversa 100% em inglês, ou até mesmo porque você é um enthusiastic da língua inglesa e quer se aprofundar no assunto por você ou para ensinar os outros. A Karina te contou como que foi a virada de chave dela, né? E como que ela percebeu que ela precisava melhorar a pronúncia. Eu me sentia muito travada, né? E com muitas inseguranças quando entrei lá na faculdade de letras e eu precisava muito me comunicar. Então eu senti, I need to do something. Eu preciso fazer alguma coisa. Legal. A minha foi um pouco diferente. Eu já sempre gostei de cantar e eu percebia que às vezes eu não conseguia acompanhar as músicas. Por mais que eu conseguisse pronunciar os sons, as palavras isoladas, mas eu não conseguia juntar tudo igual eles fazem, sabe? Eu sempre achava que os cantores estavam falando muito mais rápido. Bom, em uma conversa que eu tive com um professor, ele me perguntou se eu já tinha ouvido falar de assimilação, linking sound, do ritmo de inglês e um monte de outros termos que eu não fazia a mínima ideia. Foi um pontapé inicial para eu aguçar minha curiosidade e começar a estudar mais sobre pronúncia e todos esses aspectos fonológicos. Eram uns nomes muito chiques que eu não fazia a mínima ideia do que falava. Bom, mas seja qual for a situação no momento, tudo isso é possível e você vai começar a se aprofundar hoje mesmo. Nesse evento você vai receber não só um conteúdo incrível que a gente preparou com muito carinho para unlock your speaking, né, para destravar a sua fala e a sua pronúncia, mas você vai conhecer as 4 chaves para melhorar a sua percepção sonora, que é o listening, para evoluir no seu domínio da língua e ter mais confiança na hora de falar. E além disso, você também vai receber uma injeção de ânimo para evoluir no seu speaking de uma vez por todas. E
a aula de hoje vai ser dividida em 2 momentos. Eu vou começar agora com uma parte um pouquinho mais teórica para você entender mais sobre o processo de aprendizagem de um novo idioma. Você vai entender o que acontece no seu cérebro quando você escuta sons que não existem na sua língua materna. Então você vai ficar bem equipado para entender a parte mais prática da aula de hoje, que vai ser ministrada pelo Rodrigo em seguida, né? Então eu vou te levar para o quadro para a gente ver exemplos mesmo. Então já pega um copinho d'água porque você vai praticar muito. Muita fala, because this is the pronunciation key, right? Então fica aqui até o final, que ainda hoje você já vai sentir um salto gigante na sua pronúncia com as nossas técnicas e instruções. Bom, então a gente vai começar com essa parte um pouco mais teórica, como eu disse, mas que é muito válida para que a gente entenda como ocorre esse processo de aquisição fonológica de um idioma. Mas antes disso, deixa eu contar um pouquinho mais da minha experiência com a língua inglesa, já que a gente vai passar os próximos dias aqui juntos. E talvez você não conheça a minha história com o inglês e o meu trabalho também. Bom, eu aprendi inglês 100% no Brasil e também depois do que os pesquisadores chamam de período crítico, que é quando a gente é mais jovenzinho, antes da adolescência, e que aprender novos sons acaba sendo um processo mais fácil do que quando a gente é adulto. Então, eu comecei a aprender mesmo o idioma com 16, 17 anos, já tinha passado desse período crítico. E eu comecei a me encantar pela língua inglesa, assim como o Rodrigo, por causa das músicas. E aí eu decidi logo novinha que eu queria ser professora de inglês. Foi então que eu entrei na faculdade de letras e eu achei que o inglês que eu tinha ele já era o suficiente para acompanhar aquelas aulas, que ia ser tranquilo para mim. Só que isso foi um engano, assim. As aulas eram 100% em inglês, eu tinha que falar sobre literatura, sobre os textos que eu lia, sobre coisas que eu não sabia falar. Eu me sentia super insegura, apesar de eu já conseguir entender muita coisa. Na hora de eu me expressar, batia esse medo, esse frio na espinha cada vez que uma professora me dava oi no elevador. Eu ficava tipo, meu Deus, não fala inglês comigo, por favor. E ela falava, hi, how are you? Pra falar fine, eu já quase morria de medo. E aí na faculdade de letras que eu comecei a ser introduzida a esse estudo da linguística, e dentro da linguística a gente tem a área da fonética e da fonologia. E eu ainda lembro do brilho no meu olhar aquele dia que eu comecei a entender como os sons se organizavam, que a língua não era caótica, que havia uma organização e que sons se uniam em sílabas, que se uniam em palavras e que se conectavam em frases, e eu fiquei muito encantada por isso. E eu comecei a estudar e me especializar cada vez mais a ponto de eu querer terminar a faculdade de letras e já entrar direto no mestrado. Então, quando eu entrei no mestrado em linguística, eu decidi que eu ia estudar fonologia. Eu queria estudar os sons das línguas. Eu estudei uma vogal muito famosa, que é o schwa. É a única vogal da língua inglesa que tem um nome próprio, que é essa vogalzinha neutra que a gente produz com a língua parada na boca, enquanto a boca bem relaxada, assim. E ela é uma vogal que acontece em palavras como above, a gente não fala above, a gente fala above, around, banana. O último som de banana é um schwa. E também é muito comum em palavras funcionais, que são conjunções, preposições como from, of. Então, talvez você não saiba. Então, já fica aqui a primeira dica. Essas palavras funcionais, conjunções, preposições e esse tipo de palavra que não tem um significado sozinha, ela normalmente vai ser produzida com essa vogal neutra, o schwa, na fala natural. Então, em vez de você dizer I am from Brazil, o mais natural seria I'm from Brazil. From Brazil. Tá ali o schwa no from e no Brazil. Ou então, this is for you. Na fala natural, sem nenhuma ênfase, o mais natural seria dizer this is for you. For you, for you. Que é essa vogal schwa que eu estudei lá na minha dissertação de mestrado. Então, esse preparo do mestrado já me trouxe uma bagagem muito maior para eu dar as minhas aulas de inglês e observar a forma que os meus alunos pronunciavam os sons e sempre tentando ajudar, nunca julgando, né, gente? Quem me acompanha no canal do YouTube, por exemplo, sabe que é o canal English in Brazil, que a minha intenção é sempre ajudar, orientar e nunca julgar. E você fala feio ou não é assim, fala assado, até por causa da minha bagagem linguística. Na linguística não existe isso de você fala feio, né? Não existe. Então, a intenção é sempre ajudar você a ter cada vez mais independência e clareza na sua comunicação. E aí, a minha paixão pelo idioma é tão grande que eu decidi ir ainda além. E foi quando eu tive um projeto de doutorado aprovado na USP. Então, eu tenho um doutorado
em Linguística pela USP também. E na minha tese de doutorado eu analisei 3 processos fonológicos que existem de formas diferentes no inglês e no português. Vou te dar um exemplo de um bem fácil de entender, um que acontece tanto no inglês quanto no português, que é o stress shift, que é a retração acentual. Então, por exemplo, como você fala essa palavra aqui? Jesus? Eu também, eu falo Jesus. Agora, quando eu coloco essa palavra do lado, acontece alguma coisa aí na sua fala? Bom, você pode ter dito Jesus Cristo, mas em alguns contextos, como a música do Roberto Carlos, por exemplo, a gente vai acabar falando Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus, Jesus. Por que eu não estou mais falando Jesus Cris? Porque ali acontece um stress clash, que são duas sílabas fortes juntas. E a língua portuguesa não gosta de 2 sílabas fortes juntas. Então, a gente acaba fazendo naturalmente, sem pensar, esse shift. A gente tira o acento do ZUS e põe no G. E isso acontece no inglês também. Então, como é que você fala essa palavra aqui? Bom, talvez você tenha dito 13, mas se você for olhar no dicionário, o acento dessa palavra é 13. É o teen que é o stress. Então, todas essas palavras, os números com teen, o stress está lá no teen, tá? Então, 14, 19, 15, tudo no teen. Agora, se eu coloco uma outra palavra do lado, como man, por exemplo, é muito comum que a gente fale 13 man. Por quê? Pelo mesmo motivo. A língua inglesa também não gosta de stress clash, e aí a gente acaba trazendo o acento para a sílaba seguinte, porque essa alternância entre sílabas fracas e fortes é muito mais agradável para quando a gente está falando naturalmente. Esse foi só um dos 3 fenômenos que eu analisei na minha tese, mas só para você ter uma ideia do tipo de coisa que eu tenho lidado ao longo dos anos. Então, esse estudo dos sons, ele faz parte da minha vida, da minha carreira há muitos anos, né? Claro que, sendo professora de inglês, a gente atua em diversas áreas, ensino gramática, vocabulário, enfim. Mas a pronúncia sempre foi, assim, a minha grande paixão. Por quê? Porque eu gosto de fonética e fonologia, que é o estudo dos sons das línguas, e porque eu também sei o poder que tem a instrução de pronúncia no inglês da gente, porque foi o que aconteceu comigo. Foi quando eu comecei a estudar pronúncia, a entender os símbolos fonéticos e a realmente parar para pensar na forma que eu falava, que eu articulava os sons, que o meu inglês mudou. Ele mudou para muito melhor. Eu comecei a perceber essas pequenas transferências da língua portuguesa para a língua inglesa e comecei a entender onde eu podia melhorar, onde eu podia trocar, e foi só com o estudo de pronúncia que isso aconteceu. Então, a primeira pergunta que eu quero que você se faça aqui é: por que a gente deveria aprender pronúncia? What comes to your mind? O que vem à sua cabeça quando eu te faço essa pergunta? O primeiro motivo, na minha visão, é para que as pessoas te entendam. É a inteligibilidade. Esse seria o primeiro estágio. É você falar de uma forma que as pessoas consigam te entender. E aqui é importante fazer uma distinção entre pronúncia e sotaque. É claro que as pessoas vão ter diferentes sotaques. Eu tenho meu sotaque gaúcho, o Rodrigo tem o sotaque mineiro, e no inglês a mesma coisa. Tem o sotaque britânico, o sotaque americano. Dentro dos Estados Unidos tem vários sotaques diferentes. Dentro da Inglaterra também. Tem o sotaque australiano, jamaicano, enfim. Então, uma palavra como garrafa. Eu poderia falar no sotaque americano, bottle. Ou eu poderia falar como bottle, ou ainda bottle. Todas essas são pronúncias possíveis dentro de uma variação de sotaques. Mas eu não posso também chegar e falar bottle. Por quê? Porque aí isso caracterizaria um erro de pronúncia. A palavra não é pronunciada como bottle, ela pode variar de outras formas, mas não como essa. Então, a gente tem sim um range, que é uma grande variação possível de pronúncias de uma só palavra ou de uma frase, enfim, tudo isso pode variar, mas a gente também não pode se afastar demais desse padrão, de modo que você mude demais a fonologia dessa palavra, né? Porque aí as outras pessoas não vão te entender. Então, a gente está sempre dizendo my accent is my identity, o meu sotaque é minha identidade. Você não precisa falar como um nativo para ter sucesso no seu aprendizado. Mas isso não significa que você possa falar de qualquer jeito. Não, a gente pode variar dentro de um range, mas eu não posso também falar de forma completamente diferente, porque afinal a gente quer se comunicar
para ser entendido, né? A função da língua é a comunicação. Então, o primeiro motivo para você estudar a pronúncia é, obviamente, intelligibility. It's the ability to make other people understand what you're saying. So this is extremely important communication, of course. The second reason to study pronunciation is listening comprehension. Então, muitas vezes a gente pensa no estudo de pronúncia só na fala. Mas quando você estuda a pronúncia e você entende como os sons se conectam, como os sons são cortados, isso tudo a gente vai ver na nossa terceira aula aqui no Pronunciation Key. Mas você vai ver que o seu listening fica muito melhor. Porque quando a gente não tem o domínio da pronúncia, a gente não estudou isso, não entendeu como a língua funciona, às vezes a gente espera que a palavra seja produzida de uma forma e aí na vida real ela é produzida de outra forma. Vou te dar um exemplo do português aqui. Imagina um estrangeiro aprendendo a pedir desculpas em português. Ele vai ver lá no livro desculpe. Desculpe. 3 sílabas. E aí ele chega aqui no Brasil e a primeira coisa que ele escuta é alguém dizendo desculpa. Então, assim, é praticamente outra palavra. Então, se ele não está com o ouvido acostumado, com o ouvido treinado, e ele não tem essas ferramentas para entender que existem esses processos de lesion, connected speech, linking sounds, ele vai ficar super perdido. E acontece a mesma coisa com a gente. A gente aprende uma palavra, às vezes pensa que ela vai ser sempre pronunciada de forma super bem articulada, e aí depois, na vida real, a gente fica, what? Então isso é bem comum. O teu listening fica muito melhor quando você estuda a pronúncia. E o terceiro motivo para estudar a pronúncia é perception. Por que perception? Porque muitas vezes a gente acaba não percebendo que há sons diferentes no idioma que a gente está aprendendo, porque a gente se torna meio surdo para isso. Eu vou te explicar por que isso acontece. Eu vou te dar um exemplo clássico, que quando se pensa em pronúncia do inglês, muita gente vai pensar que são os sons do TH, né? Que a gente chama assim. O som do TH, o TH, na verdade, tem 2 sons, que é o th, como em thank you, think, e o the, que é vozeado, the, que é o som de this, that, those. Então vamos falar só do desvozeado aqui para a gente ver como exemplo. Você sabe que muitos brasileiros muitas vezes produzem o fa em vez de tha em palavras como think. Aí você fala, em vez de I think, fala I think. I think. Mas você já parou para pensar por que isso acontece? Basicamente porque o nosso cérebro não está programado para perceber o contraste entre um fa e um tha. Para o nosso cérebro não existem essas 2 categorias, né? Então, por isso uma palavra como think ou think, para a gente, às vezes soa até da mesma forma. A gente não consegue fazer essa distinção. E aí, por isso, a gente acaba adaptando esse som estranho para o nosso idioma, que é o tha, para um fa que existe no português, ou um sa. Então você fala I think, I think, ou às vezes I think, por influência da escrita também. E o primeiro passo para você produzir esse som que é estranho pra gente, assim, que a gente não tem no português, é que você consiga perceber. Então, se você não consegue perceber que um tha e um fa são sons diferentes, você não vai conseguir produzir. O tha e o fa fica mais evidente porque tá a língua aqui para fora, mas quer saber? Olha a diferença entre man e man. Então, muita gente não consegue nem escutar, né, a diferença entre man e man, ou então ship e sheep. Então, a gente acaba categorizando num mesmo balaio. Então, a gente vai falar sheep, sheep, man, man, porque são os sons que a gente tem na língua portuguesa. E aí, quando a gente percebe, quando a gente estuda e vê, não, são sons diferentes, esse é o primeiro passo. Pá, agora eu consegui perceber. Aí, o próximo passo é conseguir produzir. Isso acontece na língua estrangeira, mas também acontece na aquisição de língua materna. Eu tenho um exemplo que eu consegui gravar, que é do meu filhinho, Matheus. Ele está aprendendo a falar agora, e ele estava falando a palavra purê, só que ele falou como pulê. Ele não adquiriu ainda o som do R, ele não consegue falar o som de r. E aí eu perguntei para ele, isso é pulê? E ele falou, não é pulê, é pulê. Ei, Matheus, isso daqui é pulê? Não, É o quê? é pulê. Não é pulê? Como é que fala? Pulê. Isso indica o quê? Que ele já tem a percepção de que r e l são sons diferentes, mas ele ainda não consegue
produzir. Então, ele já adquiriu esse primeiro passo. Agora só falta ele começar a conseguir produzir. E é assim que a gente faz com a língua estrangeira também. A gente precisa primeiro aprender a perceber e aí depois a gente se treina para produzir. Então, conforme a gente vai adquirindo a nossa língua materna, né, que é a língua portuguesa, a gente vai ficando tão bom nisso que a gente acaba ficando surdo. We become deaf to foreign sounds. Então, até os 5 meses de idade, por exemplo, todas as crianças conseguem perceber todos os sons de todas as línguas do mundo. Aí, depois dos 5 meses, essa capacidade já começa a reduzir. Tá vendo como é muito, muito cedo? Então, lá quando a criança tem 5 meses, aí já começa a ficar cada vez melhor na sua língua materna, né? Então, por isso é importante a gente não se sentir mal por não conseguir perceber algum contraste ou por não conseguir produzir algum contraste. Isso só significa que a gente adquiriu um sistema linguístico tão incrível que é a nossa língua materna, que não tem como ele não interferir na aquisição de um outro idioma, né? Então, por isso que a gente chama de language transfer, transferências do português para o inglês. É isso que acontece, tá? E falando de percepção, às vezes a gente pensa que quando a gente faz alguma adaptação de pronúncia e aí a gente vai falar para um estrangeiro e ele não nos entende, a gente fala, gente, tá zoando com a minha cara, né, gente? Como assim que ele não tá entendendo isso que eu tô falando? Eu só mudei um pouquinho aqui o som. Isso acontece pelo mesmo motivo que a gente não consegue perceber o man e o man. Muitas vezes eles não têm essa categoria na cabeça deles, no cérebro deles, o que acaba causando uma grande confusão. Eu tenho um exemplo de um vídeo que eu fiz pro YouTube que eu amo, no qual eu peguei nomes de marcas famosas em inglês e eu perguntei para eles com a pronúncia brasileira. Então, por exemplo, uma palavra como Ruffles, a batatinha. Eu falei Ruffles em vez de Ruffles, porque no inglês esse R inicial, o som de R tem esse ele é um R retroflexo, né, que a gente chama o R do interior. E aí, no Brasil, hoje, em muitas regiões, a gente vai falar Ruffles, como eu falo. E aí eu perguntei para os professores, e aí, que marca é essa? Ruffles. Dá só uma olhada no que eles responderam. Ruffles. Ruffles. Ruffles, bubbles. I don't know. Is it a type of food? Yeah. Okay. Ruffles, like Pringles, something like that? Yeah, it's similar. Okay. Very similar. Ruffles. Very similar. Okay. So, like Lay's, Fritos, tortilla chips. We don't even have, no, we don't have these. Oh, man. Hard. It's easy. Ruffles. Ruffles? I don't know. You see, it's very easy. Ruffles. No. Yeah. It's just one sound. You see the difference it makes? Yeah. So it's just the ha and ra at the beginning of the word. Yeah. So we say Ruffles. Ruffles. Apples? No. Clue, please. Food. Yeah, that's too general maybe. Snack. So it's not waffles. No, not waffles. No. Maybe I'm projecting. That's what I'm thinking about eating right now. No, but it's similar. It's similar. Waffles and Ruffles. Yeah, it's similar. Are they chips? Ruffles? Yeah. Ruffles. Yeah, Ruffles. Yeah, Ruffles. Hey. I guess you're gonna get this one because you're so good, but Ruffles. Well, now you put the pressure on me by saying that. Huffles. Hold on. Yeah. Huffles. Huffy. No, you wouldn't say that. Huffles. Ruffles chip. Ruffles potato chips. Yeah. Yes, oh, nice. Okay. Huffles. And it's funny to see you so excited when you get something right. It's Ruffles. I was working hard there. Yes. Yeah. Okay. So it's Ruffles, right? Ruffles. Tá vendo? Foi super difícil pra eles. Eles ficaram com aquela cara de what? Bubbles? E aí você pensa, como assim que ele não entendeu? Porque o R pra ele é Ra. Então, por isso que é importante que a gente aprenda a articular os sons, começando pelos segmentos, que são os sons individuais, as vogais, as consoantes, e aí passando para o suprassegmento, que são as sílabas, o acento, as conexões entre palavras, porque assim a gente vai conseguir falar de forma muito, muito mais clara. E eu acho então que você já entendeu a importância de estudar pronúncia, você já está aí animado para a próxima parte, que é a parte mais prática da aula, e até o final desse evento você vai ter essa oportunidade de experimentar a nossa metodologia e entender o passo a passo de como você pode melhorar a sua pronúncia, estudando de forma bastante autônoma e independente. Well, I'm back here.
Bom, eu também vou contar um pouquinho da minha história e através dela a gente vai aprender alguns conceitos. Bom, em 2003, quando eu tinha 17 anos, eu tive minha primeira experiência com uma escola de inglês. Então, como geralmente as pessoas começam a estudar inglês numa escola tradicional de inglês. E claro que eu tive aulas de inglês também na escola tradicional, na escola estadual, onde eu estudava quando eu era criança. E eu aprendi cores, animais, números, o famoso verbo to be, que a gente aprende da quinta até o terceiro ano do ensino médio. E eu também aprendi um monte de outras coisas. Bom, muita gente não gosta das aulas, né, que a gente tem na escola. Mas no meu caso foi um pouco diferente, porque eu sempre gostei de inglês, como eu já tinha dito antes. Então, para mim era bem legal e eu anotava tudo. Inclusive, até hoje eu tenho meu caderninho lá cheio de vocabulário. Bom, e além das aulas na escola regular, eu também cresci em uma família muito musical. Minha mãe, por exemplo, é cantora. E meu pai, ele adorava ouvir música. Então eu cresci ouvindo black music no geral, assim. Michael Jackson, James Brown, Aretha Franklin e essa galera das antigas. Mesmo Michael Jackson, que minha mãe amava, ela também gostava de Elvis Presley, The Carpenters. E depois a minha irmã já entrou com outro tipo de música. Ela começou a escutar New Kids on the Block, Bon Jovi, Guns N' Roses. E eu, já no início dos anos 2000, assim, eu já estava ouvindo muito hip hop americano, que estava naquela época assim que tinha 50 Cent, Eminem, Nelly e um monte desses outros rappers americanos, né? E eu me identifiquei muito com a música e com as batidas, e certamente com a língua inglesa, que já era uma coisa que eu gostava muito. Então, ao contrário do que muita gente pensa, eu não comecei a aprender inglês quando eu era criança. Eu não tive aula com nativos, eu não fui morar fora. Eu aprendi aqui mesmo, tipo English in Brazil, literalmente. E eu tive aulas de inglês, eu estudei com livros didáticos e eu cantava um monte de coisa errada, provavelmente você canta também, mas o importante é que tem uma história aí. E eu não nasci sabendo falar inglês. E eu vi que a Karina falou a mesma coisa, né? Ela também não nasceu falando inglês dentro de casa, com os familiares. A gente aprendeu. E por isso que a gente sabe que isso é possível. Você pode melhorar muito o seu inglês, por isso que a gente faz esse evento aqui. Então, como eu já te disse, em 2003 eu comecei a estudar inglês. Já em 2004 eu virei monitor nessa mesma escola para ajudar os outros alunos com workbook e homework. Então eles faziam parte dos níveis mais básicos e eu já estava entrando no nível pré-intermediário e aí eu ajudava esses alunos a fazer homework, fazer plantão, aprender alguma coisa que eles estavam fazendo lá. Então essa foi minha primeira experiência como professor. Já em 2005, os meus coordenadores na escola e os outros professores, eles viram que eu gostava muito do que eu estava fazendo e aí eles me convidaram para assumir minha primeira turma. E aí eu me apaixonei pela sala de aula, eu descobri o que eu queria fazer. Aí foi um momento assim, de transformação mesmo. Eu falei assim, não, cara, quero fazer isso, é isso que eu vou fazer. Então, em 2006, eu entrei para a Faculdade de Letras, aí eu fiz Letras na PUC Minas e me formei em 2011. Só que nesse meio termo, entre 2005 e 2011, eu passei por algumas escolas dando aula, e eu já estava dando aula em várias escolas, e eu também tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos 2 vezes como monitor de acampamento. E aí eu tive a oportunidade de morar com famílias americanas, né, que são chamadas de host families. E essa primeira vez, em 2007, eu fui para Houston, Texas. Em 2008, eu fui para Chesapeake Bay, na Virgínia. E isso só aconteceu porque eu já sabia falar inglês. Igualzinho você provavelmente já fala, mas eu sentia que faltava alguma coisa. E sabe onde começou essa paixão mesmo, assim, pelo estudo da pronúncia? Quando eu perguntei para o meu host brother, um cara, né, eu estava morando na casa dele, com a família dele, e eu perguntei o que fazia ele perceber que eu não era americano. Tipo assim, quando ele me ouvia, sei lá, eu só falei assim, o que faz você perceber que eu não sou americano? Então, essa pergunta foi um pontapé inicial também, né, para eu descobrir o que me faltava. E ele me disse assim, as palavras eram mais ou menos essas. Whenever you speak, you have a lot of pauses in between the words, and your grammar is too perfect.
Olha só que legal. E ali, naquele momento, eu já comecei a me perguntar. Eu falei assim, mas não é assim que tem que falar? Tipo, tudo certinho, com a gramática certinho, pausado. E ele me disse uma coisa que foi uma mudança de pensamento, uma virada de chave mesmo. Ele falou assim, man, that's not wrong, but that's not how we do it. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí sempre, né, a gente tem essa coisa, né, de, não, mas eu tenho que falar então como você, eu tenho que falar como um nativo em si. Mas repare que em nenhum momento ele falou assim, seu sotaque é forte, seu sotaque é isso, ou porque você tem que falar como a gente, né? Você não fala como um nativo. Em nenhum momento ele falou isso. Inclusive, se você for aos Estados Unidos e usar o termo speak like a native, olha só que legal isso. A gente usa muito isso aqui no Brasil, né? Speak like a native, e a gente traduz como falar como um nativo. Quando você fala isso, provavelmente o americano vai achar que você está se referindo ao inglês falado pelos indígenas, porque eles são chamados de Native Americans. Então, falar como um nativo é o quê? Falar como um indígena, provavelmente ele vai pensar assim. Mas, claro que há pessoas que vão falar assim, não, falar como nativo é falar como eu falo, né? Mas é uma possibilidade. Mas o que eu quero te mostrar é que esse falar como um nativo é uma coisa que é nossa aqui, a gente que ficou inventando isso demais. Beleza? Bom, mas traduzindo o que meu amigo estava falando, ele falou mais ou menos assim, você precisa juntar mais os sons e as palavras. E não se preocupar tanto em falar tudo certinho, que a gente aqui tem esse medo, né? Fala assim, nossa, hi teacher, é are ou é is? É do ou é does? A gente fica tão preocupado que a gente perde na fluência. E foi aí que eu comecei a transformar algumas coisas. Claro que isso é um processo, não foi da noite para o dia, né? Eu não comecei assim, nossa, eu falo dessa forma, agora eu vou começar a falar assim. Não, a transformação não é instantânea. Então vamos ver alguns exemplos para ver como que a gente falaria isso numa situação mais real. Então a gente vai para o quadro e eu vou te mostrar alguns exemplos. E agora é um momento que eu preciso que você repita sempre, para você já sentir a melhora. Beleza? Let's do it. All right, so let's get down to some examples in here. And here we have 3 different examples. The first example is, you repeat after me, let's go. Can I get a number 2 with large fries and a medium Coke, please? E a pergunta é essa. Alguém na realidade fala dessa forma? Então vamos entender. Olha só. Todas essas palavras são pronunciadas corretamente. Can I get a ou a number 2 with large fries and a or a medium. Terminou com M, fecha a boca. Medium. Coke, please. Só que essas palavras são separadas. E era assim que eu falava. Por isso que o meu irmão lá falou assim, Rodrigo, sua pronúncia, ela é muito boa, só que você fala tudo muito separado e a gente não fala assim. Então não era a respeito do sotaque em si, porque eu sou brasileiro, eu tenho sotaque brasileiro quando eu falo inglês. Mas não era esse o problema. O problema é que eu não sabia juntar essas coisas. E a minha gramática era muito certinha. E isso aqui é uma fala corriqueira, fala do dia a dia. Você vai em qualquer fast food restaurant e você pode pedir. Eu quero um combo, né? Um número 2 com batata grande e uma coca média, por favor. Sem problema. Então, isso é uma fala corriqueira. Então, ninguém está esperando você falar Can I get a number 2? Não. E a gente precisa aprender a juntar essas coisas. Are you ready? Olha, então o que vai acontecer aqui, ó? Por exemplo, esse N com esse I, can, mais I, a gente vai juntar. E a gente fala can I. Isso é chamado de linking sound, mas não se preocupe, a gente vai ver isso mais na terceira aula, beleza?
mas aqui a gente vai juntar. Então não dá para falar can I, é can I, can I. Get a. Olha, aqui a gente também tem uma consoante e aqui uma vogal. A gente vai juntar. E olha só que legal, esse T, ele está entre dois sons de vogais numa sílaba átona, porque a sílaba tônica é o ge. Então, quando a gente juntar aqui, esse T vai mudar o som para um r, que é chamado de tap, or flap T. Então, ele tem aquele som que parece com R, de arara ou aranha, esse r. Então, esse get a vira geta, geta. Então, olha só que diferença, olha. Can I get a? Virou, repeat after me. Can I get a? One more time. Can I get a? Esse a vai juntar com esse n também. Então, a gente não vai falar a number. Você fala a number. A n. Vem comigo. Can I get a number? One more time. Can I get a number? Beleza. Vamos para o number 2. Can I get a number 2? Very good. Can I get a number 2 with a sonzinho de TH? Esse som é um som específico. A gente precisa aprender a pronunciar esse TH. Língua entre os dentes e sopra. Imagina que você está fazendo um som de S. E aí você vai colocando a língua para fora. Vem comigo, ó. Quando você conseguir fazer esse som, você já faz o som de TH em inglês. To with. To with. Beleza. Can I get a number 2 with? Can I get a number 2 with? Good job. Large fries. Esse G aqui, ó, ele não tem som de J, ele tem som de J. Então não é large, é large, large. Can I get a number 2 with large fries? One more time. Can I get a number 2 with large fries? Good. And a. Vamos juntar. Can I get a number 2 with large fries? Peraí, teacher, mas antes da gente juntar aqui, dá para juntar em outro lugar, não dá? Dá sim. Porque esse S aqui, que tem som de Z, a gente fala fries, z, ele vai juntar com esse A de and. Friesen. Friesen. Legal. Então, eu vou falar até o fry, e esse som do S, que é um som de Z, eu vou juntar ele aqui para falar zend. Zend. E aqui tem um aspecto muito interessante, porque esse som de N vem antes de D. Quando isso acontece, esse N neutraliza o som do D. Ou seja, o D não vai ser pronunciado. Olha que loucura. Você já tinha pensado nisso? No tanto de coisa que acontece para você falar uma frase muito simples. Can I get a number 2 with large fries and... Mas se o N do can juntou com I, o N de N junta com A. Loucura, né? Eu sei. Eu lembro que quando eu comecei a aprender isso, eu falei assim, não, mas os caras não falam nada. E eu pensei, ué, mas eu sou mineiro, a gente corta tudo também. E corta mesmo. And A becomes Anna. Anna. Let's go. Medium Coke. Medium Coke. Teacher, eu senti que esse D aqui, ele não tem som de D. Você não falou medium. Você falou medium, com som de R, que é o mesmo som de arara, que é o mesmo som de aranha. Você chamou ele de flap T ou tap. E você me disse que ele acontece quando tem dois sons de vogais e ele está no meio, numa sílaba átona. Pode ser isso aí para o D também? Exatamente. Então esse D
mudou para o som de R. A mesma coisa que aconteceu com o T em get, A, que virou geta, o medium virou medium, medium. Então eu vou pôr um sonzinho aqui, ó, que é um som de R, né? O R. Vou colocar ele aqui também, ó. R. Só para a gente lembrar que ele é pronunciado com esse som de R. Beleza. Coke. Teacher, esse E não sai, né? Não sai. A gente não fala coke, coke, fala coke. Então, esse E não vai ser pronunciado. Please, please. Beleza, som de I com som de Z no final. Ah, teacher, legal. A mesma coisa que acontece com fries, né? Que vira um Z. Esse S aqui, ó, vira Z também. Então, a gente vai pronunciar como se fosse um Z. E esse é pronunciado? A gente fala please? Não, esse não é pronunciado. Beleza. Depois que a gente aprendeu isso tudo, essa frase vai ficar assim, ó. You repeat after me. Can I get a number 2 with large fries and a medium Coke, please? One more time. Can I get a number 2 with large fries and a medium Coke, please? Olha só que bacana. Você já chegando para pedir isso aqui, sei lá, no Burger King, McDonald's, onde você for. E aí você já vai lá, confident. You look at the menu, you see the number 2 over there, and say, excuse me, can I get a number 2 with large fries and a medium Coke, please? Aí a pessoa, okay, large fries, medium Coke, combo number 2. E você já, passei no primeiro. Passou mesmo. So, one more time. You repeat after me. Can I get a number 2 with large fries and a medium Coke, please? Good job. Very good. All right, so let's see the example number 2. Então a gente percebeu aqui que muito interessante o que acontece com a língua, né? Então as coisas vão reduzindo e a gente precisa aprender a pronunciar, porque se a gente não aprende, a gente pode falar coisas erradas e passar por situações um pouco embaraçosas. Uma vez eu estava nos Estados Unidos e ao invés de falar nephew, que é sobrinho, eu disse nipple, que é mamilo. Mas olha só como é que a lógica faz sentido, olha só. N é pronunciado N. E em inglês eu aprendi que era I. Por isso que a gente fala assim, ó, A, B, C, D, I. Então E é I. Ni. P tem som de P. P. H geralmente não tem som, então sumiu o som. Olha, nipple. E aí eu falei e a pessoa entendeu nipple. Mas na verdade era nephew que eu queria dizer. Então é bem lógico. Então, como a gente percebeu nesse exemplo, as letras em si não ajudam muito, né? Por isso que aprender a pronúncia é tão importante. O grafema, ou seja, como a língua é escrita, não nos ajuda muito a pronunciar. E isso causa problema na comunicação. Então já guarda essa ideia aí. Primeira coisa que você vai aprender é aprender a pronunciar a palavra. Depois que você aprendeu a pronunciar a palavra, você vai aprender a usar essa palavra em um contexto ou em vários contextos. E assim, então, você vai aprender a escrever. Por quê? Porque se você vê essa palavra primeiro, seu cérebro tende a fazer uma transferência fonológica de uma língua para outra. Você olha e fala assim, em português a gente fala assim, então em inglês deve ser assim também. E aí a gente erra na pronúncia. Então, voltando na minha história, ainda lá na PUC, eu comecei a estudar fonética e fonologia e eu descobri que essa ciência era muito importante. Né? Lá a gente aprende os sons, né, os fonemas em si, né, das vogais, das consoantes. E sabe o que eu já tinha percebido? Que eu já tinha aprendido isso tudo no dia a dia, usando, né, aprendendo com a língua em si. Mas o meu host brother, né, aquele que falou que eu falava muito pausado e com a gramática perfeitinha, ele tinha notado que eu não conseguia colocar isso tudo que eu já sabia junto, que é o que a gente acabou de ver aqui no quadro. Então eu sabia os sons, mas juntar era muito difícil. Então assim, eu não tinha o ritmo, a entonação
e nem esse discurso encadeado. Era estilo a moça do Google, sabe? Quando ela fala, era como se eu tivesse todas as peças e ferramentas, mas eu não sabia como montar isso tudo. Né? Então você tem o Lego, mas você não sabe fazer uma casinha com o Lego. Era basicamente isso que acontecia comigo. É isso que acontece com você? E foi assim que surgiu a ideia de ensinar pronúncia. E a gente sempre vê, né, as pessoas te ensinando o som do TH, os sons do L, o famoso schwa. Tudo isso é muito importante, faz parte do estudo. Mas será que isso é o suficiente? Não. Por isso que a gente precisa ir um pouco mais a fundo para aprender também o ritmo, como juntar um som com o outro, como desaparecer ou transformar um som para juntar com outro som. Então é um pouco mais complexo. Sabe quando você está lendo uma letra e tentando cantar uma música, mas aí você percebe que o cantor fala mais rápido e rola aquele momento assim, tipo, não, ele não falou isso. Não tem condições dele ter dito isso, não. Por que será que isso acontece? Bom, isso acontece porque geralmente nós queremos que o cantor pronuncie todos os sons, todas as letras, todas as palavras. E a gente esquece que existe elisão, assimilação, contração, linking sounds, sotaques locais, idioleto. Já ouviu falar de idioleto? A gente vai falar sobre isso um pouco. Idioleto é o que você fala como você fala. Eu sou de Belo Horizonte. Minha mãe também é de Belo Horizonte. E eu não falo igual a minha mãe. Então, ser de Belo Horizonte não significa que eu vou falar como todas as pessoas de Belo Horizonte. Porque eu tenho minha própria identidade linguística. E você também. Então, cada um de nós temos um idioleto diferente. E aí, o que acontece? A gente espera que a pessoa, né, fale de uma forma, mas ela fala de uma outra forma. Você fala assim, mas ele é paulista. Paulista fala assim. Você não, mas espera aí, o paulistano da cidade de São Paulo, ele não fala igual uma pessoa de Piracicaba. Eles falam de formas diferentes. E como que a gente vai aprender isso, então? Então, a gente aprende isso quando a gente foca em pronúncia. O estudo dos sons das línguas, de suas variantes, do seu ritmo e entonação. Quando a gente estuda e coloca em prática o inglês que é falado no mundo, quando a gente aprende pronúncia, um dos maiores benefícios que a gente tem é o desenvolvimento da percepção sonora. A gente chama isso de sound awareness. Quando você aprende a falar melhor, automaticamente você aprende a ouvir melhor. Você começa a ouvir com mais clareza. Parece que quando você aprende a pronunciar, você limpa seus ouvidos para alguns sons, né, que a gente não percebia antes. E agora parece que eles estão ali. E eles sempre estiveram ali. Só que a gente não conseguia ouvi-los. Agora a gente vai conseguir. Quando a gente fala uma língua adicional, ou seja, uma língua que a gente está aprendendo, tipo eu falo português, mas estou aprendendo inglês, ou espanhol, ou italiano, a gente tende a achar que o nosso sotaque é ruim, é forte, e a gente acha até que ele é errado. Mas o seu sotaque não é nada mais do que sua história linguística, sua identidade linguística. E você fala como você fala porque você nasceu num lugar onde as pessoas falam assim. Você foi influenciado desde o dia que você nasceu. E isso é quem você é. Eu costumo dizer que o sotaque é a impressão digital de sua fala. Então, você fala assim porque essa é a sua história. E essa história é única. E você não precisa mudar essa história. Então, a gente precisa mesmo de mudar o nosso sotaque? De forma alguma. Então, olha, essa é a minha identidade. Eu sou brasileiro, de Belo Horizonte. E aí? Eu falo como um nativo da sua região aí, de onde você mora? Então, assim, se eu imitar o sotaque daí, será que eu estou falando realmente igual você? Por exemplo, meus primos lá do Rio de Janeiro, eles falam assim. Pô, mas eu estava pensando, será que uma pessoa do Rio de Janeiro vai olhar para mim e pensar, pô, o Rodrigo fala igual a gente? Ou ele vai falar assim, pô, o Rodrigo tá meio forçado, né? A gente não fala assim, não. Ou então se eu chegar em São Paulo, certo? Aí eu tô conversando com meus amigos lá, Oséias, André, todos, meus chegados lá, e eles falam assim, eles falam, não, a gente não fala assim. Tá, talvez um som ou outro você fala, mas não é bem exatamente assim. E quando eu vou para Bahia, para Salvador, estava sentado lá com meus amigos, comendo um acarajé,
E o cara olhou pra mim e falou, tu fala inglês? E eu falei que eu falava. E ele falou, tu é barril, que eu já assisti seu vídeo na internet, tu é barril dobrado mesmo. E aí o cara lá da Bahia falou assim, Rodrigo, a gente não fala assim. Aí eu subo mais um pouquinho, vou pra Paraíba, conversando com meus amigos da Paraíba, tava sentado ali na praia, tomando um açaí, conversando, batendo aquele papo. E aí o cara da Paraíba olha pra mim e falou assim, Rodrigo, a gente não fala assim não. Fala assim, já que eu não falo desse jeito, vou para o sul, tchê. Vou falar igual a Karina, porque a Karina do Rio Grande do Sul fala com um sotaque um pouco mais carregado, né? E ela fala assim, Rodrigo, a gente não fala assim não. E aí eu vou para o interior de Minas, e aí eu falo assim, nossa senhora do céu, vocês falam desse jeito aqui mesmo? Eu não sabia que era cantado desse jeito, não. E aí a pessoa lá do interior de Minas fala assim, não é assim que a gente fala aqui não. Na verdade não tem nada a ver. E por mais que seja parecido, né, eu consigo passar como um nativo daí, né? Meu gauchês tá bom? Meu carioquês, meu mineirês. Então, se nem na nossa própria língua a gente consegue soar como os nativos de diferentes partes do nosso país, por que será que passaram essa ideia que você precisa soar como um nativo falando uma outra língua? A pergunta é, qual nativo que seria? Seria o nativo do Texas? Nativo de Nova York? De Londres? De Johannesburg? De Sydney? Seria um nativo criança? Um jovem? Um adulto? Um senhor de idade? Então, aprender a se comunicar, entender pessoas de diversas partes do mundo, ser entendido por todos os falantes de inglês, independente do sotaque, do gênero, da idade ou de quaisquer outras características, é a chave. E eu chamo essa chave de The Communication Key. O foco de aprender uma língua é na comunicação com outras pessoas, para você poder participar de uma conversa informal, para subir de cargo na sua empresa, para conseguir, sei lá, apresentar um trabalho acadêmico, né? Para você viajar, para você resolver seus perrengues. Tipo assim, é muito mais do que falar como nativo. Então, esse lance de falar como nativo é muito mais complexo. O que você precisa falar com clareza, entender e ser entendido. Na verdade, nem os nativos entendem tudo. A gente vai assistir alguns vídeos aqui só para você ver. Can you understand me? I can understand you. Well, that's the main thing. Real talk. Of course it is. Yeah. I find it's references as well. You need to change certain references when you perform. Like, Are you talking to me? I need captions. So fast that you can almost understand it. Rap. Never understood it. Existe um termo para se referir a uma língua que é usada internacionalmente para os negócios, turismo, educação, ciência, entretenimento. Esse termo é língua franca. E adivinha qual que é a língua franca no mundo? Tim-tim! Em inglês. O mundo todo se comunica em inglês. Se os japoneses vão conversar com brasileiros, a gente não fala japonês, eles não falam português, fala inglês. Se os italianos conversam com os coreanos, vão conversar em inglês. Se os mexicanos com os ucranianos, em inglês. Os egípcios com os paraguaios, em inglês. Se eles não falam a língua um do outro, a saída é a língua inglesa. E devido a essa necessidade de comunicação, algumas coisas deixaram de ser tão importantes como falar como nativo, ou diminuir ou neutralizar o seu sotaque. Salvo em casos como jornalistas internacionais que fazem isso, ou atores e atrizes com papéis bem específicos. Então, assim, lembra do Brad Pitt no filme Bastardos Inglórios? Ele não fala daquela forma, né, como um soldado do Tennessee, mas ele teve que treinar aquele sotaque específico para fazer aquele papel. Então, nessas situações, isso acontece. Então, se você quiser estudar numa universidade, por exemplo, lá na Holanda ou na Suécia, eles vão te pedir uma comprovação de proficiência em inglês. Não é na língua local. Por que isso acontece? Porque é uma língua franca, é a língua que é usada na academia. Quando você vai escrever um artigo e você precisa escrever um abstract, ele é em inglês. E isso é muito bom, porque se a gente fala inglês, a gente pode se inserir, né, com muito mais força no mundo. E acredite, seu passaporte é sua fala.
Se a gente não fala bem, as pessoas às vezes nem dão a oportunidade da gente mostrar que o nosso currículo é bom. Então, para reforçar essa ideia, você não precisa falar como um nativo. O que você precisa é de se comunicar bem. Você precisa falar de uma forma que as pessoas te entendam. You need to open this first door. And for that, you need the communication key. Falar bem é falar de uma forma que as pessoas saibam o que você está dizendo. Por exemplo, se falarmos water ou water ou water, ótimo, igual o exemplo que a Karina deu com bottle, bottle e bottle, porque são possibilidades dentro da língua inglesa. Mas se a gente falar water, aí não dá. Isso é um erro de pronúncia. Então, a gente precisa aprender o que está dentro desse espectro de pronúncia. A gente chama isso de pronunciation range. Então, dentro desse espectro, existem umas possibilidades. O que está fora desse espectro é erro de pronúncia. Beleza? So far, what do you think about the pronunciation key? Well, we still have 2 other moments in which we'll explore a few other keys you should know about your speaking development. Yeah, in our second encounter, we will talk about the articulation key. We will have a very practical class about English vowels and consonants, in which you'll be invited to reflect about the differences between English and Portuguese and practice your pronunciation with the exercises we've prepared for you. And we will also share some tips so you won't make pronunciation mistakes anymore. You will learn how to think about a word and visualize its spelling, but pronounce it correctly. Because we know that English spelling does not really help us with pronunciation, right? No, not at all. And we will check some common mistakes that we Brazilian Portuguese speakers make without even noticing. For example, when we say apple or apple rather than apple, the A sound, the A sound and the L at the end of the word. We're going to focus on these sounds. And we also say him instead of him, for example. Him with this, you see? Yeah, the sound, right? Yeah. We usually don't close our mouth when... For the M at the end, the hem. Exactly, we have to touch our lips. So we're gonna see that in our next class. Another example is English in Brazil. How do Brazilians say English in Brazil? They usually say English in Brazil. Exactly. With the U sound at the end, right? And also there is a connection. Instead of saying English in this case, the N becomes an M. Because the next is B, which is a bilabial sound. So you say English in Brazil. Yeah, that's assimilation, right? That's right. And what about our third class, Rodrigo? Well, in our third class, we'll talk about the connection key. So the connection key is exactly what we're doing here. So when you say English in Brazil, the N sound changed into M, and that's an assimilation. So we're going to talk about assimilation, linking sounds, and so much more. And that's another key that only the ones that are truly dedicated to pronunciation will understand as you attend our next encounter. All right, but before we go anywhere, let's take a look at what we've just learned. Yeah, today we started from square one. We've talked about what made us want to delve deeper into the studies of pronunciation. And we have also told you that it is a learning process and we will experience some embarrassing moments as well, and that's fine. We talked about the importance of communication and that it's an important key. Yeah, and we also mentioned that speaking like a native is not really necessary to have a brilliant pronunciation and to communicate like a champ. Yeah, we also talked about what happens in our brain when we learn a second language and why sometimes we just can't perceive the difference between two sounds, for example, because we don't have these phonological categories in our brain. That's right. We also talked about the amazing tip on how to pronounce the words with double consonants. And of course, we have shared some of our personal stories, right? All of these topics are here to let you know that it's possible to open the first door if you're focused on the communication key.
Oh, and so as to make all these classes epic and awesome for your pronunciation development, we are going to give you a special present. We have prepared this Paramount material for you to download. It's free of charge. You will have a complete experience here with us. So use this material to learn, to review, and to fall in love with pronunciation. That's right, that's right. Well, to download it, follow the instructions right below this video, right on this very same website. Isso é tudo por hoje, mas já deu para notar que vem muito aprendizado incrível nos próximos dias, né? A gente disse que o The Pronunciation Key seria uma série de aulas para levar sua pronúncia para outro nível. E é isso que a gente vai cumprir. O que você não pode deixar de fazer agora para continuar o seu aprendizado é compartilhar com seus amigos, namorado, namorada, professores, colegas de profissão, enfim, todo mundo que você sabe que adora falar inglês, to help them improve their pronunciation skills too. Nessa página, já para a gente facilitar, a gente disponibilizou um botão que vai te ajudar a compartilhar esse evento. That's cool, right? Então aproveita, tira um print, tira uma foto. Se você tiver no seu notebook, já posta no Instagram, marcando o nosso perfil, que é o @English in Brazil, que a gente quer ver o nível de entusiasmo que você tem, beleza? Tô louca pra ver as carinhas de vocês também, a gente adora. Exatamente, e agora é a hora de comentar aqui embaixo a sua virada de chave. Qual foi o momento assim que você achou mind-blowing, o negócio? Nossa, isso aqui foi incrível. Nossa Senhora! Baixou o mineiro. Baixou o mineiro. Então me conta aí, será que foi essa parte que a Karina falou sobre o cérebro? O que acontece? A gente fica surdo para alguns sons? Será que é o double consonant que você nunca tinha percebido? O que te deixou assim? Uau, aprendi isso hoje. E a gente espera que você tenha gostado de tudo até agora e que você esteja ainda mais empolgado em levar suas habilidades de pronúncia para um próximo nível, né, cara? Exatamente. Então a gente se vê na próxima aula que tá sensacional. Você vai aprender muito. Quero te ver lá, hein? See you. Bye. Bye.